Olá, tudo bem? Você que está acompanhando o nosso estudo, hoje chegamos na lição, no tema 5, os 144 mil selados. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra mais uma vez. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de 144 mil é um tema muito discutido, muito falado. Cada igreja vê de uma maneira, então nós vamos mostrar aqui uma visão do que a Bíblia diz sobre os 144 mil. Vocês podem ter percebido que no tema anterior nós falamos sobre os 7 selos, e é interessante notar que os 144 mil aparece entre o 6º selo e o 7º selo. Até o 6º selo, no capítulo 6, e o 7º selo só vai estar no capítulo 8 de Apocalipse. E o capítulo 7 fala sobre os 144 mil. Isso nos faz entender que os 144 mil vai aparecer durante o 6º selo, e o 6º selo se dá um pouco antes da volta de Jesus. Portanto, os 144 mil é um grupo que vai aparecer um pouco antes da volta de Jesus. Olha que interessante. E a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui é: o que o apóstolo João vê e qual o pedido que ele faz aos 4 anjos? Apocalipse capítulo 7 e o verso 2 e 3. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, os 144 mil aparece aqui no capítulo 7, mas também vai aparecer em outro capítulo. O verso diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dados a terra e o mar: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que seja selado na fronte os servos do Deus vivo. Então a primeira característica que a gente tem que notar aqui é que os 144 mil serão selados, terão o selo de Deus. Mas a pergunta é: o que é o selo de Deus? O que é o selo de Deus? Então nós temos que ler 2 textos. O primeiro está em Isaías capítulo 8 e o verso 6. Isaías capítulo 8 e o verso 6. Nós vamos ver aqui o que é o selo de Deus. Capítulo 8 e o verso 6 diz assim, 16, capítulo 8, verso 16. Guarda o testemunho, sela a lei no coração dos seus discípulos. Então o selo é a lei de Deus. Porém, em Ezequiel capítulo 20 e o verso 12 diz assim: também lhes dei os meus salvos que sirvam de sinal, de selo. O verso 20 diz: santificai os meus salvos, pois servirão de sinal entre mim e o povo. Embora Isaías diga que é os mandamentos de Deus, Ezequiel é específico em dizer que é o sábado, é o selo de Deus. Então, veja, os 144 mil receberá o selo, e o selo é o sábado. E significa que os 144 mil, para fazer parte dos 144 mil, você precisa guardar o sábado. Olha que coisa interessante a Bíblia está dizendo aqui, ok? Segundo o livro de Apocalipse, quem recebe o selo? Quem recebe o selo? Vamos lá para Apocalipse capítulo 7 e o verso 4. Apocalipse capítulo 7 e o verso 4 diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, e todos da tribo dos filhos de Israel. Então, tem que pertencer às tribos da lei de Israel? É uma pergunta. Veja, o nome aqui, o nome Israel, é um Israel simbólico, né? É todos aqueles que aceitam a mensagem de Deus, vão ser chamados de filhos de Deus, ok? Vamos lá. Por que 144 mil? 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000, né? Que é as 12 tribos de Israel, o povo de Israel, também representado pelos 12 apóstolos, ok? Então é totalidade, os 12 do Velho Testamento e os 12 do Novo Testamento, dando a totalidade daqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal, ok? E é interessante que o Apocalipse 7 e o verso 3 e 4 diz que esse povo, capítulo 7, verso 3, diz que esse povo não
capítulo 14 e o verso 1 diz assim, ó: Eis e o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e sobre eles diz o verso 4, são esses os que não se contaminaram com mulheres, porque são castos, e eles são seguidores do cordeiro. Aqui o termo virgem é por não se contaminar com outras doutrinas, com doutrinas que são diferentes da Bíblia, e tem muitas pessoas que vão se identificar com eles, né? É interessante isso aqui. Agora, outra coisa que é interessante é que eles têm um nome escrito. O verso 1 diz, né? Aqueles que estão escrito o nome do seu pai. Olha que interessante, né? Aqui há um símbolo dizendo que aqueles que têm o nome de Deus, que leva o nome de Deus na fronte, não vai ter um nome escrito literalmente, né? Como o 666 também não vai estar escrito aqui na testa, mas significa que aqueles que vão ter o caráter de Deus, vão representar Deus, vão se assemelhar a Deus. Olha que coisa interessante, né? O número é literal ou simbólico? Veja, é simbólico. Por que é simbólico? Porque, por exemplo, se fosse literal, teríamos um problema aqui, porque 10 tribos do povo de Israel já não existe mais, né? Só temos 2 registradas. Então é simbólico, significa todos os povos de Deus que vão aceitar a Deus como seu Salvador pessoal, ok? Uma outra informação interessante, no verso 5 diz, no verso 4, ele diz assim: segue o cordeiro por onde quer que ele vá, são os remidos dentre os homens, das primícias, né? E nele não se achou mentira. Então este é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olha que coisa interessante, né? Aí você vê Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz que esses são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que coisa interessante, tá bom? E outra coisa que a gente percebe aqui nos 144.000 são aqueles que vêm de uma grande tribulação. Então, os 144.000 são aqueles que vão guardar o sábado e aqueles que vão passar pela grande tribulação nos últimos dias. E agora nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Você crê e você gostaria de fazer parte daqueles que serão selados? Você compreende que o selo de Deus é o sábado e você deseja fazer parte daqueles que serão salvos? Se esse é seu desejo, marque um xizinho aí, compartilhe com seus amigos e venha fazer parte daqueles que serão salvos. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo, nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Estou tentando fazer os vídeos o mais curto possível para não ficar tão longo, mas se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta e quiser fazer um estudo mais aprofundado, faça o seu comentário aqui no vídeo, ou então você que está no grupo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, chame no meu privado e assim nós vamos tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.